Olá, eu sou o Igor e esse é o Sérgio. Nós somos alunos da Faculdade de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP. E na nossa última capela, que é o evento que reúne todos os alunos de todas as séries da Faculdade de Teologia, onde é apresentado um tema para discussão, para debate, para reflexão em relação à teologia ou à própria prática pastoral, nós estudamos um pouco sobre o livro de Marcos. O professor, pastor Raimundo Gonçalves, apresentou então algumas evidências ou algumas reflexões a partir do texto de Marcos que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a relevância do chamado de Cristo para o discipulado, para os discípulos. Então, se a gente pensa a princípio numa parte teórica ou teológica do livro de Marcos, alguns teólogos acreditam que o livro de Marcos ele é dividido em duas estruturas. A primeira parte do livro diz respeito à aprovação do Messias, do capítulo 1 até o 8, e do capítulo 9 ao 16, as obras do Messias, dedicando então aos estudiosos, aos leitores, àqueles que receberiam esses escritos, a identidade, o propósito e a finalidade do ungido. É interessante pensar que no próprio livro de Marcos, se a gente considera ele o primeiro dos escritos, né? Alguns acreditam que ele é o primeiro livro escrito e os evangelhos copiaram esse texto. Embora ele tenha poucos capítulos comparados a Mateus e Lucas, ele é o que evidentemente traz mais detalhes, né? Ele é rico em detalhes. Isso nos mostra uma atenção do autor em dedicar justamente uma talvez possível interpretação ao que Pedro via. Então é como se fosse um discurso a partir da visão de Pedro, mas quem escreve, possivelmente, segundo a tradição, segundo Papias, seja o próprio discípulo de Pedro, que é Marcos. Demonstrando então o curso da história a partir de Jesus Cristo e a partir de Pedro também. Então a gente tem várias histórias sanduíches que vão se intercalando e vão ajudar na compreensão do texto sagrado. E Marcos capítulo 3 fica nessa série inicial de textos que vão nos mostrar algumas características do Messias, com quem ele se relaciona e também da finalidade do Messias em cumprir esse chamado, não somente dele, mas também apresentando aos discípulos. No texto que foi nos apresentado na capela, que é o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos a escolha dos discípulos, dos apóstolos, e o texto diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Neste texto, nós temos alguns elementos bem interessantes que são apresentados. Há uma variedade nas pessoas na qual Jesus o chama. Então, fazendo uma aplicação a partir das reflexões que foram realizadas pelo pastor Raimundo na capela, Jesus ele escolhe uma variedade de pessoas para cumprir a missão de pregar, curar e expelir demônios. Isso trazendo para a igreja, existe uma variedade nos dons que são utilizados para a pregação do evangelho. Nós temos aqui esta variedade que inclusive é espelhada na igreja primitiva, que é apresentada em Atos capítulo 2. Então o texto apresenta homens chamados para uma missão, e esses homens, ao pregar, espelham aquilo que seria a função da nossa igreja hoje, de pregar
de curar, de expelir demônios, então trazer libertação. Aqui apresentado um contexto de missão que também cabe a cada um de nós. Então, uma reflexão que nós podemos trazer desse texto é que os discípulos foram chamados para esta missão, assim como nós somos chamados para continuar a pregação, a curar e a libertar as pessoas e apresentar a Cristo, que de fato é o libertador.